Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 29 de julho. Hoje, amados irmãos e irmãs, é sábado. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. São os amigos de nosso Senhor Jesus Cristo, que moram em Betânia, a casa do encontro, a casa dos amigos. Então, hoje poderíamos dizer que por meio dessa liturgia celebramos também espiritualmente o dia do amigo. Que o Deus da vida abençoe os nossos amigos, sobretudo aqueles que o Senhor colocou em nossas vidas e que nos traz de fato a graça e a presença de Deus em nossa vida, em nossa história. Que tenhamos esta mesma realidade do Senhor Jesus Cristo, onde encontramos aconchego, onde encontramos de fato um lugar onde nos sintamos bem, sobretudo como Jesus vivia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era a casa do encontro, a casa dos amigos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 11, versículos 19 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Marta, Maria e Lázaro moravam numa pequena aldeia chamada Betânia. Eram muito amigos de Jesus, a quem hospedavam com frequência. Numa das visitas do Mestre, Marta ocupa-se com o serviço da casa, enquanto Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Ao exemplo dessa admirável família, sejamos hospitaleiros em relação a Jesus, presente na Eucaristia e em nossos irmãos e irmãs. Nós contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura, que é da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 16. E eu faço menção sobretudo do início desta carta, que diz assim: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, São João faz questão de nos trazer esta verdade e nos alertar. Precisamos viver o amor
de uns para com os outros. De uns para com os outros. Nisto consiste, o conhecimento de Deus. Disto emana o sentido daqueles que nasceram de Deus. São João ainda dá uma definição do que é o amor. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Percebe isto? Deus nos amou primeiro. O amor de Deus é tão grande para conosco que Ele deu seu Filho único para nos resgatar da morte, do pecado, para nos dar a vida eterna. O Salmo 33 traz como resposta: bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Por quê? Porque Deus nos amou, Deus nos elegeu, Deus nos resgatou para a vida e a vida plena nele. Por isso, somos convidados a bendizer o Senhor Deus em todo tempo, momento e lugar. Por fim, o Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 19 a 27, que nós acabamos de ler, nos convida, amados irmãos e irmãs, a este momento de profunda fé. Aqui nós estamos diante do testemunho de fé de Marta. Marta, que ao saber que Jesus está chegando, então vamos nos contextualizar. Jesus recebe o aviso de que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, estava a ponto de morrer. Jesus, como que, de certa forma, não dá uma atenção e ainda demora alguns dias para ir ao encontro de seu amigo Lázaro. Amados irmãos e irmãs, quando Jesus chega ali na região, já faziam 4 dias que Lázaro havia falecido. 4 dias. Marta vai correndo ao encontro de Jesus quando ela soube que Jesus estava chegando. E ela diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então a fé de Marta, sabendo que Jesus pode tudo como Deus, mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Deus atenderá, Deus irá conceder. Jesus diz: teu irmão ressuscitará. Marta tem fé na ressurreição, a tal ponto que ela diz: sim, Senhor, Ele ressuscitará no fim do mundo, na conclusão do mundo, no último dia. Então, a ressurreição no último dia. Jesus então diz a ela, e aqui está, amados irmãos e irmãs, a centralidade de nossa fé: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ele pergunta a Marta: crês isto? E ela diz: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Há uma atitude bem diferente entre Marta e Maria. Então, se nós lembrarmos a experiência de Marta e Maria, é claro, quando nós falamos de Marta e Maria, nós vemos aquela imagem de Marta na correria, nos afazeres de casa, e de repente ela vai e fala: Senhor, não te incomodas que Maria não me ajude a fazer o serviço? Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Então, Jesus elogiava a atitude de Maria naquele contexto. Se nós olharmos sobretudo essa narrativa que acabamos de ler, ela toda, então, quando Maria é abordada e ela soube de fato que Jesus estava ali, Maria sai desesperada ao encontro de Jesus. Marta, aqui neste contexto, nos é apresentada, sobretudo com um testemunho de fé inabalável. Senhor, se estivesse estado aqui,
meu irmão não teria morrido. Jesus fala: eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Cristo, creio firmemente que tu és o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Esta deve ser também a nossa certeza. E que oremos de hoje ecoe em nosso coração, ilumine a nossa vida, nos ajude a caminhar. Senhor nosso Deus, cujo Filho chamou de novo Lázaro do sepulcro para a vida e aceitou a hospitalidade de Marta, que lhe oferecia em sua casa, concedei-nos que, servindo a Cristo em cada um de nossos irmãos e irmãs, mereçamos ser alimentados como Maria na meditação da sua palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos chame à vida, o Senhor, que nós possamos acolher na hospitalidade o Senhor e servi-lo com amor e, por fim, ser alimentados pela palavra e pela Eucaristia. Então, em Lázaro, Marta e Maria, vemos as características do discipulado. Voltar à vida em Deus, em Jesus Cristo, nos converter a Ele, acolhê-lo em nossa vida e coração e, sobretudo, ser alimentados por sua palavra e pela Eucaristia, pelos sacramentos da Igreja. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.